Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje nós iremos ler e refletir sobre o capítulo 59, sigamos até lá, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Passemos agora à leitura do texto. Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus, João 15:7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade da observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o Divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como um recurso fácil de obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não sabem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque, no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos, a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos, ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Passamos agora à compreensão dessas palavras de Emmanuel. Bom, queridos amigos, esse estudo está diretamente ligado com aquelas palavras de Jesus, quando ele diz: pedis e obtereis. Tudo que nós pedirmos, de acordo com essas palavras, tudo que nós pedirmos, se for pedido com fé, com coragem, com amor, com resiliência, com resignação e com conhecimento, nos será concedidos. Porém, nós temos que tomar um pequeno cuidado, porque geralmente as pessoas acham que quando Jesus falou pedi e obtereis, tudo aquilo que a gente quisesse, das coisas mais vãs, as mais extraordinárias, se nós tivéssemos fé, e aqui eu falo fé entre aspas, nós receberíamos. Porém, nós sabemos que não é assim. E aí a doutrina espírita vem nos trazer aí uma nova visão, uma nova percepção acerca do que é saber pedir, do que é obter, e de como tudo isso se organiza, de como nós devemos lidar com essas questões no nosso dia a dia. Emmanuel inicia nos dizendo que a vontade humana ela é muito frágil e que Jesus sabia disso e que inúmeras lutas estão em volta das nossas vidas, que nós estamos rodeados de muitas dificuldades e que nós ainda precisamos de fato aprender a estabelecer uma união com Deus, uma união real e verdadeira, não é só uma união da boca para fora. E aí Jesus traz na prece, na oração dominical, a ideia de que o Pai nos atenderia. Porém, essa ideia foi sempre interpretada de uma forma muito superficial e até mesmo supérflua, que seria essa ideia de que tudo que for pedido será um recurso de fácil obtenção. Então, se a gente pede com fervor na hora da prece, da oração dominical, ou até mesmo criamos frases prontas ou lemos,
e pedimos alguma coisa, tudo isso seriam, esses favores, no caso, seriam atendidos. E não é bem assim. Emmanuel continua dizendo que certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, né? Nós não iremos receber aí os nossos pedidos com um piscar de olhos, porque nós estamos num estado de queda ou de ignorância. O nosso espírito sequer sabe o que ele quer ou o que ele precisa. E antes de tudo, nós deveríamos aprender a submeter aos desígnios divinos a nosso respeito. Porque Deus sabe o que é melhor para nós e o que nós precisamos. Muitas vezes nem nós sabemos, não é mesmo? No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, que fala justamente do tema Pedi e obtereis, para quem tiver interesse, leia todo esse texto, esse capítulo, que é bem interessante. Os Espíritos trazem também essa questão do que é pedir, do que nós iremos obter através dos nossos pedidos. E eles dizem, o que Deus lhe concederá diante dos nossos pedidos, né, dos nossos fervorosos pedidos, sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ou seja, daqui nós podemos depreender que nós não receberemos os nossos pedidos, os nossos desejos de mãos beijadas, né? Não é porque eu preciso de um carro que Deus vai me dar o carro. Eu acho interessante aquelas frases que ficam, né, nos para-choques, nos carros. Foi Deus que deu. Não, Deus não dá carro, porque como que Deus dá um carro para você, mas não dá uma comida ali para o irmão que está passando fome? Então não é Deus que dá, né? Deus não dá Deus não supre os nossos desejos imediatistas. Ele permite, ele nos dá confiança, coragem, paciência e resignação. Aliás, ele permite que nós desenvolvamos isso, porque não adianta também Deus dar coragem e a gente não ir lá pegar essa coragem e colocar ela em prática. Na verdade, Deus, segundo os Espíritos, nos concedem os meios de nos tirarmos das nossas dificuldades, de nos colocarmos em ação. E quais seriam esses meios? Por exemplo, as intuições, as inspirações, as boas energias, os nossos mentores, tudo aquilo que permite, né, que tenhamos coragem, que tenhamos fé, força e resiliência para colocar em prática os nossos desejos. Então, nada é dado de mão beijada. Não é porque eu desejo e penso em uma casa que Deus vai me dar uma casa. Eu tenho que ir lá, trabalhar, buscar melhorar as minhas habilidades e conseguir, né, comprar o que eu quero. Então, tudo o que nós queremos, tudo o que nós desejamos, só virá até nós por meio da ação. Então, a vontade sem ação, acho que Emmanuel mesmo que dizia isso, vontade sem ação não é nada. Então, nós precisamos entender isso, né? Entender que só os pedidos, só aquela barganha com Deus, aquela promessa, não é aquilo que vai fazer você realizar o seu sonho, alcançar os seus objetivos. Na verdade, é o trabalho e a força que você imprime em direção aos seus desejos, ou em direção à melhora, à busca, né? Até mesmo para a gente sair da doença, para a gente sair da dor, só receber as boas energias, só receber as boas intuições, o passe ou o atendimento espiritual não vai resolver, porque a gente precisa se colocar em movimento, em busca da melhora. E aí Emmanuel continua o texto dizendo que algum dia sim nós iremos atingir a realização, só que a gente deve estar espiritualmente em Cristo, devemos nos elevar a Cristo, né? Devemos elevar o nosso espírito. Então, quando isso acontecer, a gente já vai ter serenidade e consciência daquilo que a gente pode pedir e daquilo que Deus irá nos prover. Mas que algum dia isso irá acontecer.
Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Então, quando a gente chegar nesse patamar de entender como e o que pedir, aí nós teremos aí todas as respostas que nós desejarmos. E ele termina, na condição de encarnado ou desencarnado, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o amor. Então nós ainda precisamos caminhar muito para entender e nos ligarmos a esse amor verdadeiro. E que até lá nós possamos trabalhar e vigiar para realmente compreender qual é a vontade divina. Então, queridos amigos, ficam aí as reflexões acerca do pedir e obterei, do orai e o vigiai, e que possamos nessa semana buscar refletir sobre o que a gente tem pedido a Deus, sobre quais são as nossas ações diante dos pedidos e diante dos nossos objetivos e sonhos de vida, e o que nós estamos fazendo em relação a isso. Será que estamos sendo bem intuídos? Será que estamos buscando aí a companhia dos bons espíritos? Será que nós estamos permitindo que Deus haja em nossa vida para nos ajudar a transformar a nós mesmos? Fiquem aí com as reflexões e com a música Pedi e Obterei, do CD Músicas para Pensar, uma música por capítulo do Evangelho. Desejamos a todos uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Para ser forte, para fazer coisas bem grandes, e Ele me fez fraco para conservar minha humildade. Pedi a Deus riqueza para tudo possuir, e Ele me deu o necessário para não ser egoísta. Pedi a Deus saúde para empreender, e Ele me deu doença para melhor o compreender. Pedi a Deus poder para que precisassem de mim, e Ele me fez submisso para que dele eu precisasse. Pedi por tudo isso para gozar a vida, e Ele me deu a vida para aprender tudo. Não ganhei nada que eu pedi, Deus me deu tudo que eu precisava. Não ganhei tanta coisa que eu pedi, atraí só o que eu precisava, e quase contra minha vontade minhas preces foram ouvidas. Oh meu Deus, nesse mundo ninguém é mais feliz do que eu. Pedi a Deus saúde para empreender, e Ele me deu doença para melhor eu compreender. Pedi a Deus poder para que precisassem de mim, que Ele me fez submisso para que dele eu precisasse. Pedi por tudo isso para gozar a vida, e Ele me deu a vida para aprender tudo. Não ganhei nada que eu pedi, Deus me deu tudo que eu precisava. Não ganhei tanta coisa que eu pedi.